Eu sou Viviane Lara e você está no 2V Podcast. 2V Podcast é uma idealização de 1 ano e a gente está fazendo esse mês de abril aniversário. E como aniversário para comemorar, eu quero apresentar para vocês a GEMA, né? Gestão, Empreendedorismo, Marketing e Aceleração. Todo diamante, quando tem uma pedra muito grande, ele se chama gema e ele só existe através de muita pressão. Se você está disposto, através dessa pressão e desse desempenho, criar resultados impressionantes e surpreendentes através de uma mentoria, eu estou aqui para te ajudar, desde que você esteja preparado para o processo. E hoje eu estou com a minha princesa bailarina de sempre. Eu vou tratá-la como adulta, que é Calian Marinho. Seja muito bem-vinda. Obrigada. A Calian, ela fez residência em pediatria e neonatologia pela Unisa, mestre em ciências da saúde pela USP, com foco em neuromodulação não invasiva. Muito interessante isso. Formação em terapia manual pediátrica, formações em em escalas de avaliação do desenvolvimento infantil, idealizadora e dona do Infante, Espaço de Desenvolvimento Infantil. Seja muito bem-vinda, eu estou muito feliz de ter aqui. Obrigada, eu estou muito feliz também. Sou ouvinte do podcast. Ai, que bom. Críticas construtivas. A gente está sempre disposta a ouvir para melhorar sempre. Sou fã de você. Eu vou aguentar, eu vou ficar bem profissional nesse podcast aqui, tá? E te vi durante momentos únicos da sua vida, né? Eu posso dizer que eu fui sua professora, acho que quase em toda a sua formação, né? A gente participou do GEP, e essa veia de ser fisioterapeuta, eu sei, mas eu gostaria que você contasse para as pessoas, né? Porque bailarina que és, que sempre será como artista, e onde veio o desejo de se tornar fisioterapeuta? Com 15 anos, um amigo meu sofreu um acidente bem besta, na verdade, dançando, e ficou tetraplégico. E ali, com 15 anos, eu vivi isso de acompanhar ele nas sessões de fisioterapia. Na época, eu não sabia o que era, mas era entre respiratória e motora. Uhum. E naquele momento já veio essa... Eu lembro da sensação, assim, quem que pode fazer alguma coisa por ele? Aí eu entendi que era o fisioterapeuta, porque ali na equipe médica não tinha o que fazer, e quem fez a diferença foi a fisioterapia, e foi aí que eu decidi ser fisioterapeuta. Então eu entrei já na faculdade querendo fazer neuro, que acho que é difícil, geralmente as pessoas acham que fisioterapia... Você nunca mudou? Não. Nunca mudou desde o começo? Eu tive muitos... Você flertou com outras áreas, você enganou algumas pessoas. Mas eu, assim, a única diferença é que eu fui para pediatria, né? Hoje em dia eu atendo mais um público típico do que bebês atípicos, mas eu entrei já querendo neuro por conta disso. E quando você olha a sua escolha, né, ela era muito real do que você queria? Quando você entrou na faculdade e começou a viver aquele momento, era muito o que você esperava? Era exatamente o que eu esperava. Uma das minhas irmãs é PCD também, então para mim sempre foi muito natural tudo isso. Eu sei que para algumas pessoas entrar lá no estágio de neuro assusta, na época que a gente atendia crianças sindrômicas, às vezes as pessoas ficavam naquela coisa de, ai, coitadinho, né, que hoje em dia tem nome, que é o capacitismo. Mas aquela pra mim, não tinha nome, não né? tinha nome. Mas para mim sempre foi muito natural, porque eu convivi com a Aninha, convivi com o Naka, e tava tudo certo, e realmente era o que eu esperava. E tava no seu casamento? Tava. Ah, eu lembro dele. Eu lembro dele. Lembro meu dele. amigo até hoje. Quando a gente olha, você falou uma coisa muito impactante, e não é desmerecendo as outras áreas, mas chega um ponto que algumas áreas têm limitação e a gente é infinito, né? E nessa área da neuro, do paciente neurológico crônico, é algo que é realmente encantador. Você sabe que eu nunca quis neuro. Exatamente, eu já sabia o que eu não queria, né? E quando a gente começava a conversar sobre isso, era muito apaixonante para você, né? Tudo isso era muito mágico, tá? E quando você vai para pediatria? A Mitz, que era minha professora também, ela começou, eu fazia estágio com ela desde o primeiro ano, com ela e com outra professora, e ela começou a me passar pacientes pediátricos por um feeling dela mesmo. Acho que você vai melhor aqui. E foi, assim, eu atendi antes do estágio da faculdade, os 3 anos, eu atendi criança já, lá nos estágios, não lembro como chamava. Grupo de estudo, grupos de estudos opcionais. E por um feeling dela, ela começou a me passar
criança, e todo mundo fala, neuro é jeito, não é força, mas querendo ou não, o meu tamanho... Numa altura do seu metro, um pouquinho mais do que meio. Acaba ficando mais difícil mesmo. E eu sempre... Eu fico feliz que ela teve esse olhar, porque, assim, minha mãe teve uma escolinha, então eu cresci com outras crianças. Depois eu fui dar aula de balé, e agora eu trabalho com criança, e minha vida sempre foi cercada de criança, e eu já flertei com outras áreas, até com adulto, alguns meses, mas não é a mesma coisa, assim. Realmente, o sorriso vem quando o olho brilha, criança, quando eu tô com criança mesmo. Aí você sai da faculdade, vai direto para uma residência, né, que é aprendizado na prática. Como é que foi esse período para você? Desafiador. Primeiro porque eu tava indo para uma área que eu não queria, não era a minha primeira opção. Eu fui mais pelo dinheiro. Então, ali naquela época, por tudo que estava acontecendo em casa, eu entendia que eu precisava ganhar dinheiro. Mas o que eu queria era fazer uma pós em neuro, só que aí eu ter que continuar dando aula de balé, ou enfim, fazer outra coisa. Eu cheguei a passar numa universidade pública, só que eles não tinham bolsa, e que era na área de neuro. E eu acabei optando por fazer a residência hospitalar por questões... É a vida. Sim. E não me arrependo, para mim foi incrível, mas foi muito desafiador estar ali num ambiente que, na minha cabeça, eu não queria. Tanto que eu me matriculei em acho que 3 pós de neuro enquanto eu estava na residência. Como se desse tempo pra fazer outra coisa, além de ser eu residente. Me matriculava, pagava primeiro, depois não vai dar pra fazer. Porque eu queria... Viu? Eu não estou esquecendo o universo. Eu sei que é isso que eu quero. Era isso, assim. Sempre tinha que vir uma terceira pessoa e falar, não vai dar agora. Você é residente, você não tem vida. No meio da residência, eu quase entrei num mestrado de neuro, mas não ia dar também. Porque as pessoas já te queriam nesse meio, né? Eu lembro que você era muito já envolvida em alguns... Você tinha um projeto que você ia ver uma aula, eu acho que ele já na USP, não era? Era. Acho que você já ia nessa época. É isso mesmo, eu nunca deixei o universo... Fala que você tá esquecendo. Eu fiz questão de estar presente ali. Então, você foi minha orientadora, né? Então, desde a faculdade, eu flertei com o hospital, mas também... Qual foi o tema? Eu fiz uma... Olha que pretensão. Fiz uma escala... Meu Deus, que vergonha. É o que você tá fazendo, mas olha que legal. Fiz uma escala de avaliação para avaliar as crianças que estavam hospitalizadas, e a gente fez uma cartilha... Você tá fazendo isso agora? Sim. Olha só. Com uma escala validada. Eu dou muita sorte para as pessoas fazerem TCC comigo, né, Raquel? Dou muita sorte, gente. Eu sou incrível. Eu sou o quê? Maravilhosa. Maravilhosa. Sabe a história do Maravilhosa? Ela sabe porque foi com ela. Eu tava corrigindo um TCC e tem a justificativa. A justificativa é a coisa mais difícil que o aluno dá pra fazer, né? O objetivo ele vai e tal, não sei o quê. Aí eu fiz assim, era Karina, né? Nossa, a sua justificativa tá muito boa. Maravilhosa. Tá maravilhosa. Ela fez assim, foi você que fez. E eu acho que você tava junto, não sei. Eu não aguentei. Eu falei assim, nossa, eu sou muito maravilhosa mesmo. Aí a gente tem essa brincadeira interna, a gente fala que é maravilhosa. Eu acredito que, não sei se você vai concordar comigo, eu espero que sim, que fazer fisioterapia respiratória é muito bom para quem é paciente neurológico, né? Sim. Porque não dá para você mandar para outro especialista. Você tem que saber resolver porque é agudo, né? Sim. Aí você tem uma criança patológica ou não, atípica ou atípica, igual você me falou agora. Obrigada, eu estou aprendendo também. E às vezes você não dá para... vai para outro colega, né? Você acha que contribuiu também para o seu atendimento de hoje? Não só para o atendimento hoje de crianças com lesão neurológica que precisam ter esse olhar respiratório, mas não tem como comparar um fisioterapeuta que já passou pelo hospital e um que não, assim, na minha visão. É um aprendizado ali muito além da fisiologia. Então, hoje, mesmo quando eu vou atender um bebê típico com atraso motor, só de eu entender, a criança, como que foi o parto? Passou numa UTI-NEL? Aí a mãe me fala que ficou num CPAP, coisas que eu não saberia, que as pessoas não sabem. Outras coisas também de dinâmica do hospital que você acaba trazendo. Né? Sim. Mas especificamente para os pacientes faz muita diferença. Então, os meus pacientes, por exemplo, com T21, que precisam de fisioterapia respiratória. Não sei o que é. Síndrome de Down. É verdade. Trissomia do 21. É isso. Por que agora você fala T21 e não fala síndrome de Down? Só por conta de falar, ok. Por exemplo, eles
precisam de um olhar muito diferenciado na hora da fisioterapia respiratória. Por conta da hipotonia, de não ativar a musculatura abdominal. Grande, Se você faz puramente só fisioterapia respiratória convencional, entre aspas, sem esse conhecimento da parte neurológica, não vai atingir ali o objetivo máximo, né, que seria da fisioterapia. Então, para mim, faz toda a diferença esse link. Você é uma das pessoas mais sinceras que eu já conheci na minha vida, né? E você pagou durante um bom tempo um preço muito alto por isso, né? Você não vai engolir qualquer coisa, você não vai deixar de falar qualquer coisa, e você me ensinou muita coisa, você sabe muito bem disso. E você foi a primeira pessoa que chegou aqui e falou que fez por dinheiro. Alguma coisa que a gente sabe que é. Mas que bom que depois você conseguiu, a palavra hoje da moda é ressignificar, que hoje vale também não só pelo dinheiro que você precisava, do que para isso, né? Eu fiz pelo dinheiro, mas nunca foi um peso estar lá. Você sabe que eu sou assim, a hora que eu entro, eu quero ir pra cima. Então, eu encarei, ok, é isso que eu tenho que fazer agora, isso vai me levar para outro lugar que eu quero, então eu nunca perdi de vista o que eu queria, e tava tudo bem tá lá, eu tentei dar o meu máximo. Então, o TCC da residência eu também fiz de escala de avaliação, que é uma coisa que eu gostava. Com o dinheiro da residência, eu me coloquei em cursos que eu não poderia pagar se eu não estivesse lá, e pessoas que me abriram portas e abrem ainda até hoje, que eu conheci naquela época. Então, é isso. Entrei pelo dinheiro e usei essa oportunidade. O meu primeiro emprego pós-Grajaú foi alguém de lá que me colocou. O segundo também foi uma médica da UTI-NEL que lembrou de mim. E eu acredito muito nisso. As coisas vão acontecendo. Se você tá ali de coração aberto e jogando pro universo onde que você quer chegar, as coisas vão acontecendo. As pessoas não deixam passar, assim, quem tá fazendo o trabalho direito. Sim. E você, talvez pela disciplina que o balé te trouxe, e talvez pela sua questão, assim, você nunca teve final de semana, porque você fazia muita apresentação, então eu lembro de você fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Muitos cursos e te colocar em conexão com as outras. E apesar de... Eu não consigo falar que você é tímida, mas você não é a pessoa que vai lá e se joga, exceto se for para a área da profissão, né? Isso é muito legal, essas conexões que você fez e conseguiu falar. Enfim, é realmente fantástico, porque assim, você vai do seu jeitinho, aí você fala assim, não, eu tenho que ir lá, tenho que falar. É isso que eu tenho que fazer? Beleza, é isso que eu vou fazer. Não é gostoso, não é legal, mas eu não tô aqui pra isso. Né? Isso é muito seu. Aí você sai da residência e vai fazer o quê? Eu fui trabalhar em uma UTI-NEL, uma maternidade que quem me colocou lá foi um dos professores da residência, o Léo. Eu fiquei 1 ou 2 anos lá. Acho que é meu máximo de emprego é sempre 2 anos, eu me demito. Meu ciclo foi assim todos. Ainda não me demiti do infante. Aí deve ser porque você é a dona. Pra mim foi um choque entrar lá, porque eu saí do Grajaú e fui para um ambiente que tinha muito recurso, que as crianças morriam muito menos. Foi meio... minha consciência, assim, ficou meio abalada de por que essas crianças têm mais. Enfim, foi uma loucura nesse sentido, mas aprendi muito. Só que por ser um hospital particular, a gente tem que fazer muita coisa que não é para ser feito, verdade é essa. E aquilo começou a me dar um desconforto, e eu sou muito incomodada. Inconformada. Inconformada. Irreverente. Me inconformei e não dá mais para ficar ali. Então, isso eu me orgulho muito em mim, que eu não sou aquela pessoa que fica reclamando sem fazer nada. Se eu começo a reclamar, eu preciso me movimentar. E aí, também, o universo ouviu. A doutora Marisa, que era uma anel lá do Grajaú, depois de 1 ano e meio, 2, me mandou uma mensagem falando que abriu vaga num hospital que eu sempre quis trabalhar, que era o Vila Santa Catarina. Era o único hospital que eu queria trabalhar. Entrei na residência por dinheiro, sim, mas queria trabalhar no Vila Santa Catarina. Porque na UTI do Grajaú, a equipe quase toda era do Vila Santa. E era uma equipe muito boa. Que eles falavam muito bem de como as coisas funcionavam lá para a fisioterapia, que você sabe que na pediatria a autonomia que a gente tem é bem menor do que no adulto. E aí eu queria trabalhar lá, enfim, ela me colocou em contato, fiz a prova, tudo, não passei. Aí depois me chamaram de segunda vaga. Ai, coitado, deixa ela entrar, ela é café com leite. Ela é tão bonitinha. Acho que até ela vai fazer um bom trabalho. Besteira. E aí eu fui lá pro Vila, que pra mim foi incrível, assim. Conheci
Eu parecia uma criança no Parque da Xuxa, assim. Conheci um dos amores da minha vida, Renata Reim. Sim. Ficou apaixonada por ela. Pedi minha demissão pra Reim. E ela falou o quê? Que não vou dar. Mas eu chorava tanto que ela falou, você não quer respirar um pouco? Sem certeza, alguém tá te obrigando. E aí ficou mais 2 anos no Vila. Fiquei mais 2 anos, né? Foi lá a primeira vez que eu dei plantão sozinha. Então, no começo foi um desafio gigantesco. Porque eu era da noite. Então, primeiro, eu durmo às 9h30. Quando eu contei pra minha mãe que eu ia pra noite, ela, filha, você não vai aguentar. Vamos procurar outro. Você é mole. Você não consegue trabalhar à noite, você é mole. Era horrível mesmo pra mim. Mas... E dar plantão sozinha, nossa, foi outro peso. Porque durante assim. o dia tem um monte de gente, outros colegas, né? No primeiro hospital que eu trabalhei, o plantão eram entre 4, 5 pessoas. Uhum. E lá eu ficava sozinha à noite com o colega do adulto, então foi um desafio enorme. E aí na pandemia, eu ficava na pediatria e vieram mais, acho que 5 ou 6 pro adulto. Então aí era um grupo maior, mas ainda assim eu sozinha na pediatria. Aí sai do Vila? Aí pedi a demissão chorando, porque eu entendi ali, eu fiquei uns 5 anos no total entre residência e hospitais, né? E eu entendi que aquilo ali não ia me levar mais pro lugar que eu queria. Sim. Voltando para a área de atender, na época eu nem pensava em clínica, nada disso, eu achava que eu ia atender domiciliar para sempre os meus pacientes. E eu não via mais isso, porque na pediatria tem muito assim, você tem que ficar em um hospital para conseguir paciente particular. Só que não estava rolando ali, né? Uhum. O que rolava não era por isso. Uhum. Às vezes era um colega físico que me indicava, mas não era necessariamente porque eu estava ali. No meio disso, quando eu estava na residência, eu assisti uma palestra de neuromodulação. Uhum. Que aí eu pensei, nossa, eu quero fazer isso para minha vida, assim, eu fiquei obcecada com neuromodulação. Uhum. E enquanto eu estava no hospital, eu fui também indo em cursos e fazendo formações nessa área. Entrei no mestrado, ainda estava no Vila, realmente eu faço muita coisa. E o meu orientador me ofereceu um emprego para trabalhar na clínica dele de neuromodulação. Uhum. Então eu saí para isso. Eu não saí para pediatria, que era o que eu queria, mas eu pensei, eu vou trabalhar lá de segunda a sexta de manhã, com mais ou menos o mesmo valor que eu tenho aqui no hospital, de dinheiro mesmo. E à tarde eu fico livre para atender os meus pacientes. Uhum. Mas foi sofrido sair de lá porque realmente eu gostava. E você começou a trabalhar com neuro, a palavra tinha neuro, aí já era um pezinho lá, né? Vamos ver. Era adulto, não tinha nada a ver, era com psiquiatria, não tinha nada a ver com a minha área, assim. Eu tinha muita vergonha até de falar para as pessoas o que eu fazia, porque era assim, gente, o que é isso? Você coloca um capacete numa pessoa, você faz o que com o cérebro dela, né? Você muda alguma coisa, né? E neuromodulação é uma coisa muito interessante, né? Para quem não conhece, o que é neuromodulação? São técnicas de estimulação cerebral não invasiva, então feito por fora da cabeça, né? Em adulto, o mais comum é a estimulação magnética, que é uma bobina grande que a gente posiciona dependendo do ponto que você quer estimular. E em crianças são 2 eletrodos parecido com FES ou TENS, que é a estimulação transcraniana por corrente contínua. Então, é de menor intensidade, fica como se fosse um formigamento. E a gente consegue jogar, assim, que áreas que você quer facilitar o aprendizado, que áreas que você quer inibir. Então, por exemplo, se eu quero treinar marcha, então eu coloco o eletrodo na região de membro inferior e treino junto com a marcha. Fica mais fácil para a criança aquele aprendizado motor. Basicamente isso. Mas quando eu iniciei, eu fui para uma área que não tem nada a ver comigo. Era muito operacional, né? Era muito operacional o que você fazia e talvez por isso criava essa dificuldade. Mas que bom que você viu nessa oportunidade uma maneira de transicionar mesmo do que você está vindo do hospital e manter aquele foco, aquele objetivo. A gente conversa em quase todas as suas transições. Precisa de uma ajuda. Quer uma opinião sua, você sabe, né? Aí a gente vai lá e conversa. Mas é engraçado que você sempre sabe o que você quer, né? Eu acho que hoje em dia acontece menos e de um lado eu lamento, né, que eu não seja tão importante, mas por outro lado eu fico, putz, que bom. Te requisitei. Mas foi nada, você já sabia tudo que você tinha que fazer. Mas por outro lado eu vejo assim, já tá começando a caminhar sozinha, né? Igual eu cumprimentei o Gé lá fora, no entanto eu não consigo chamar ele de Jefferson, eu chamo ele de Gé, e eu olho pra ele assim, deve ser uma mãe olhando pro filho assim, e aí deve ser muito constrangedor pra vocês, né? Porque eu fico muito querendo abraçar e muito feliz de ver vocês desenvolvendo, e pra mim vocês não têm noção do que é dar aula
para jovens e você ver as pessoas se transformando em adultos responsáveis e de família e bons, enfim, isso dá muito, muito prazer, né? Eu acho que da minha profissão como professora é uma das coisas que eu mais fico feliz em ver. E aí, Ká, de novo, tá nesse momento, não tá bem? Eu lembro que você começou a fazer o mestrado, aí o pessoal queria você de um lado, você tava meio que num cabo de guerra, e ao mesmo tempo uma amiga querendo também abrir um negócio. Lembra? É nesse momento? Isso. Eu já tava no mestrado, só que não sei se é sempre assim, mas no grupo que eu fiz, eu comecei a participar em 2019 e só fui matriculada em 2021. É assim, sim. Isso. Chama escravidão também, né? De alunos. Não, mesmo porque o projeto de mestrado foi assim, em um dos cursos que eu fui de neuromodulação, desses que eu pensei, ok, vou me colocar nesse mercado, e fui fazendo o curso. Aí me apresentaram pro Leandro, que foi meu orientador. Eu falei, eu quero fazer mestrado, a pessoa, vou te apresentar. Aí eu cheguei lá, era dentro do Instituto de Psiquiatria da USP. Eu zoava com você. E chegou eu, fisioterapeuta pediátrica, assim. Pensei, esse cara vai me mandar sair correndo daqui. E aí eu falei, não tenho o que falar, não tinha o que mentir na minha formação, eu só tinha trabalhado com criança. Sim. E aí ele falou, se você quiser ver, pode vir. Fica aí acompanhando, né? Vendo. E aí o projeto foi com idosos com depressão, não teve nada a ver. Que também para mim foi uma crise durante muito tempo, porque eu sonhava em ter toda a minha carreira acadêmica certinho, com as coisas de pediatria idealizada e tudo mais. Mas enfim, foi o que apareceu e eu fui, né? E aí, por conta disso, eu consegui sair do hospital, que depois o Leandro me ofereceu um emprego na clínica dele. E aí, paralelo a isso, eu entrei em algumas clínicas de pediatria. Universo escolheu de novo. Então, de manhã eu ficava lá e à tarde eu ia... Era como se fosse um esquema de locação de sala, assim. Os pacientes eram da clínica e pagavam para a clínica e depois repassavam, assim, não era uma funcionária mesmo. E eu fui tentando, mas não estava dando certo, assim. Ficava 2, 3 meses e não era o que eu queria e eu já saía. Aí depois tentei em outro. Eu fui conhecendo pessoas nesse caminho, mas eu vi que tinha alguma coisa que não era para ser. Em um desses eu conheci a Lígia, que foi a minha sócia. A gente nem se conhecia presencialmente, só pelo WhatsApp. E aí ela começou a alugar uma sala para atender, eu comecei a ir também com ela. Passou uns 2 meses, a gente falou, com o dinheiro que a gente tá gastando aqui, a gente consegue pagar um aluguel. Vamos. E aí a gente começou a procurar para ter o nosso consultório. Não tinha nome, não tinha nada, assim. Era só, vamos dividir as contas. Isso foi, acho que tem 2 anos e meio, mais ou menos. Daí começou, não tinha o nome Infante ainda, mas quando eu abri o consultório tinha 0 pacientes. Um total de 0 pessoas. Ela tinha paciente, mas eu atendia muito respiratório ainda na época. Era a minha maior demanda e respiratório a maior parte domiciliar. Que mês que foi? Dezembro para janeiro. Ainda não era bronquiolítico. Então ainda mantive o trabalho com o Leandro um tempo, acho que 1 ano, ou quase 1 ano. Aí deu 2 anos eu me demiti. Porque eu tô no prazo. Aí você, como é que era? Lígia? Isso. Quando começou com a Lígia, eu lembro que você tinha assim, primeiro, vou fazer uma sociedade, não vou fazer uma sociedade, abra um lugar, o que eu preciso, precisa de contador, não precisa de contador. Eu lembro que você teve todas essas ansiedades de quem tá começando a empreender, mas por outro lado, você não quer mais fazer outra coisa, né? É como se você chegasse num beco sem saída e você não tem outra maneira a não ser empreender, né? Então, como é que foi pra você nesse momento? O que eu vi, assim, foi... Eu ganhava muito mais dinheiro atendendo os meus pacientes do que em qualquer outro lugar que eu tinha passado, de clínicas ou, enfim, mesmo as mais estruturadas ou as que eram de locação de sala. E aí, o domiciliar eu já atendia, sei lá, porque eu nunca não atendi. Então, desde a residência eu atendia domiciliar. Então, eu já estava, sei lá, 7 anos atendendo. E é difícil atender só domiciliar. Você perde muito tempo no carro e tudo mais. É uma vida sem rotina nenhuma. Então, eu queria ter um espaço, apesar de ter 0 pacientes. E eu acho que você precisa de muito material também, né? Um ambiente muito preparado. Tem alguns pacientes que realmente é muito melhor você ter a estrutura de um espaço físico, né?
Eu já tinha empresa, CNPJ, porque eu já emitia nota para outras empresas, assim. Mas, realmente, abrir um lugar é totalmente diferente, né? É que seu nome tá na porta, né, amor? Aí é difícil, né? Porque o CNPJ você abre com o seu endereço residencial, assim, é só para emitir nota mesmo. Então, a gente passou por todo esse processo de como que faz, porque o CREFITO, ele tem uma diferenciação também de consultório e de clínica, que você pode, se eu não me engano, o consultório você pode abrir até no seu CPF. Então, a gente ficou quase 1 ano, assim, o lugar era um lugar X, um CPF, e cada uma tinha o seu CNPJ. Cada um tinha o seu paciente e a gente só dividia as contas mesmo. A gente começou a pensar em nome, em ter mais pessoas na equipe, mais ou menos, a gente abriu em janeiro, foi mais ou menos no meio do ano, assim, lá para agosto, que a gente estava fazendo até uma mentoria de gestão, e elas que deram esse start, assim, porque a gente só se indicava, ficava uma passando paciente para outra. E às vezes a gente não podia e indicava colegas. Sim. E aí elas que deram esse start. Mas e se vocês tivessem outra fisioterapeuta? E aí a gente contratou a primeira fisioterapeuta. E aí depois as coisas foram acontecendo, assim. Um paciente precisou de terapia ocupacional. Vamos atrás de um terapeuta ocupacional, ver se ele quer atender aqui. E assim foi chegando. Então, depois a fono. Foi um paciente meu que precisava de fono. E eu fui pedindo indicação e foi chegando. Não foi algo estruturado, assim. Planejado. Vamos abrir uma clínica. Preciso de 10 funcionários. esse terapeuta... Não mesmo. Foi através da demanda, né? A gente chama de demanda puxada, isso. Quando você tem a necessidade, você vai lá e executa. Mas tá tudo bem, é uma maneira de se fazer também, né? É que se você não tiver bem estruturada financeiramente para as coisas acontecerem, você quebra antes de realmente rodar. Porque quando você planeja, pelo menos você faz uma estrutura financeira para aquilo acontecer, né? Mas tudo bem, tem como dar certo também fazendo dessa maneira puxada. E nesse momento, qual que era o maior desafio de vocês, de você e da sua sócia? Era o planejamento mesmo. Entender como que a gente ia crescer. A gente sabia ser muito bem fisioterapeuta. Você não queria ser gestora, né? Você queria só atender os pacientes. Eu queria só atender. Você queria fingir que aquilo lá não existe, né? Lá. Sim. Eu sou só fisioterapeuta. Eu não quero saber que tem conta de luz para pagar. Porque eu abri em janeiro com 0 pacientes. Em agosto eu já estava atendendo. Pra mim tava bom. Eu já tava conseguindo pensar que eu ia sair lá da clínica de neuromodulação. Pra mim aquilo ali já tava ótimo. E eu fazia contas assim, nossa, se eu atender 8 pacientes por dia, de segunda a sexta, 20 dias, nossa, eu vou ganhar muito dinheiro. Rica. Um dinheiro que eu nunca ganhei. E eu não sei fazer conta, porque eu não tô vendo quanto que eu vou ter de gasto, né? Eu vou ver só o faturamento. Exato, só o que entra. E aí, essa mentoria que a gente fez realmente foi muito importante para dar a coisa básica, assim, controle gerencial, planilha de controle gerencial. A gente já era bem organizada, assim, para 2 pessoas inexperientes. Sim. A gente conseguiu, logo de cara, a gente já separou funções, quem vai cuidar do estoque para ver o que tá acabando, quem vai cuidar da lembrancinha de Páscoa. São coisas que vão chegando que você não imagina. Aí você vê no Instagram, nossa, fulano deu presente de Natal pros pacientes. A gente não fez nada. Vou ter que dar. É o meu concorrente. Vai surgindo muita coisa. Assim, é surreal, assim. É só quem tem mesmo um espaço físico. Porque tudo... agora que eu tô sozinha, tudo sou eu. Sei lá, a lâmpada queimou. Vontade, mãe. Exatamente isso. É difícil ser grande, é difícil ser adulto, né? Tem alguns pais que já trocaram lâmpada lá pra mim. Talvez porque você não tenha nem uma escada, nem uma altura pra chegar lá. Aí você tá com a sua sócia, vocês começam a entrar novas pessoas e você começa a gerenciar melhor o seu negócio. Você entende que ele é um negócio, né? Ele começa a sair. E quando você decide sair do outro trabalho que você tinha? Que você fala assim, agora eu consigo. O que precisou acontecer pra você falar agora tchau? 2 anos? 2 anos. E uma agenda cheia, já que você não conseguindo organizar, né? Espero que você diga isso. Não, eu cheguei no que eu ganhava lá. Eu ganhava 4.200 fixo. E algumas coisinhas que entravam. E eu ficava contando os meses assim. Esse mês eu ganhei só 3.800. Ainda não dá. E aí
foi em outubro que eu saí de lá, eu já tinha passado muito desse valor, só que ficava com aquela coisa de, não era CLT lá, mas era uma segurança, porque a não ser que eu fizesse algo muito errado, eu não ia sair de repente dali, né? Esse um choque na cabeça. É muito errado, eu ainda fazia o mestrado, então, enfim. Mas precisei de um empurrãozinho, assim, né? A Thaís, ela sempre me empurra e é uma segurança, porque sozinha eu imagino que seja muito mais difícil. Você largar a mão de um emprego fixo. Porque agora vocês têm uma casa, né? Sim. Tem gatinhos. Então não dá pra fazer loucura. Muito exigente. Eu sei como tem gente que gosta de gato. Gente. Vocês são escravos. Ou eles permitem que vocês moram com eles, entendeu? Quando eu lembro de histórias, assim, eu sei que chama Carlos Eduardo, de uma fisioterapeuta do Grajaú, que ele quebrou já 2 televisões. Porque ele não for levar ele pra fazer sei lá o quê. Então. A minha mais nova tem esse potencial, não aconteceu ainda, mas... Meu Deus do céu, porque não fez o que ele quis. Você tem que acordar na hora que o gato quer. Isso não existe, gente. A minha prima adora gato. Agora, voltando pro negócio em si, né? Um casal é assim, você aguenta a casa enquanto eu vou me aventurar, digamos assim, por isso. Aguento, beleza. É isso mesmo, a gente precisa da segurança, né? Sim. Porque você já tinha saído da casa dos seus pais, né? Já tinha saído dessa época, né? Já tinha casado, então você tem uma vida com outra pessoa. Então... É importante que um esteja assim, você continua trabalhando, você não perde o emprego, por favor, enquanto eu tô trabalhando. Bom, aí saiu, tá só lá né? Está só você chama de clínica ou consultório? Até aí chamava de consultório. Até aí chamava de consultório. Não tinha nome. Ótimo. E aí, quando vocês falaram assim, acho que precisa chamar de alguma coisa. Qual que é esse momento? Porque você tava... Nesse momento, a gente conversou também. Eu fico sozinha e a gente atende em dupla, a gente transforma uma coisa juntas. Isso. E assim, eu gosto muito quando as pessoas vêm perguntar pra mim, porque elas saem com mais dúvidas, porque eu não tenho as respostas. Apesar de vocês quererem as respostas. Eu falo, o que você quer? Não sei. Não, você já sabia o que você queria. Você só precisava tomar decisão, que era sentar e conversar. Sim. Né? E aí? Até então era consultório, tanto que a plaquinha era fisioterapia pediátrica. Original. Muito. Venha conhecer o novo consultório. Pediátrico. Começou assim, a gente começou a ter outros profissionais lá atendendo, então já tinha fono, TO, físio, fisiorrespiratória, já estava tudo formado. Só que a gente não tinha um CNPJ da empresa. Aí a gente começou num movimento de divulgar ativamente. Porque então também não tinha Instagram, óbvio que não tinha nome, não dava pra colocar fisioterapia pediátrica no Instagram. Pediatria.com. Cada uma fazia o seu. E aí a gente começou a querer se apresentar para alguns médicos para divulgar nosso trabalho. E eu lembro que foi muito assim, eu estava em Campinas num curso e ela estava fazendo essa parte. E aí ela falou assim, Kali, quase todos os médicos perguntaram, e o nome? Não tem. Sou eu. Não tem. E aí a gente começou a loucura, foi em novembro, mais ou menos, de um nome. Muito difícil encontrar um nome que 2 pessoas gostem. Impressionante, né? Nossa senhora. Você gostou, você tem filho? Pois é. Como foi, Vitor Hugo? Não tinha opção. Um Vitor e outro Hugo. Não, eu tinha esse nome desde que ele tem 15 anos. Eu queria que começasse com V, porque meu nome era com V, né? Sou uma pessoa, assim, muito maravilhosa. Falei, Vitor Hugo, olha que nome duplo, que todo mundo tem nome duplo. Aí ficou. Eu poderia, né, tem o poeta, né, Vitor Hugo. Eu falo pra ele que foi da bolsa. Ele fala assim, mãe, da bolsa. Eu ia gostar. Da bolsa. Mas então foi isso. Aí a gente tinha acabado. Essa mentoria durava uns 3 meses e elas acompanharam, assim. E elas que também deram um pouco esse empurrão, assim, de não, acho que vocês estão... Tá tudo muito já encaixadinho, vocês estão prontas para ter um nome, né? Só que muda, porque quando era consultório, elas não eram nossas funcionárias, nada disso. Elas alugavam a sala lá. A gente só falava assim, olha, tem um paciente assim, 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 você consegue atender aqui? Você cobra o seu valor e você me paga a locação de sala. Fazer essa transição com a equipe que já estava lá só de locação de sala para agora, não, agora somos uma equipe e eu sou sua gestora, foi um desafio também inicial. Sim. E esse desafio foi quebrado como? O que você acha que você fez que conseguiu fazer a mudança? O nome. Nossa, que legal. A gente fez a divulgação do nome no final de novembro.
No início de janeiro, a Lígia me contou que ia sair por questões pessoais mesmo, ela não mora mais no Brasil. E aí, em janeiro, eu comecei a movimentação toda de, ok, então vou abrir uma empresa que chama Infante e vai mudar todo tipo de contratação. O Instagram já estava com a cara do Infante. E ter o nome, assim, ter o CNPJ, porque eu já tinha o meu, mas enfim, mudou tudo, assim. Coisa besta, emitir as notas pra fono, pra TO. Antes eu emitia só de fisioterapia. Uhum. Então a TO não era da minha equipe. Sim. Ela que tinha que fazer o dela, né? Uhum. Então essa mudança burocrática deu um peso pra mim. Uhum. É interessante que você falou assim, eu falei, o que mudou? O nome. O nome, ele só consolida algo que já existia, né? É impressionante como você nega o tempo inteiro, né? Eu não quero, e tá lá fazendo, né? Eu não quero. Não, precisa no nome pra falar assim, você já é uma clínica, né? Sim. Então, assim, as coisas, que nem as suas mentoras falaram, a sua mentora falou, né? Ou as mentoras eram duas mulheres? Já tá tudo pronto, só falta vocês aceitarem, né? Que vocês estão fazendo isso, né? E essa mudança eu sei que não é fácil, porque agora a gente tá falando com o Léo, com a Andressa, com a Gabi, como é bom ter uma parceria. Que tá aqui nos mesmos sofrimentos, nas mesmas dores que você tem, né? Então, assim, eu e a Rô, a gente tem uma parceria que eu falo assim, se alguma coisa acontecer com você, eu não continuo, porque eu não vou tocar sozinha. Porque hoje é sempre muito nós duas, né? E olhando pra você, você se sentiu, apesar dela fazer algo que é pra vida dela, nada contra você, você se sentiu abandonada, né, nesse processo. E o que fez você continuar? Olha, eu não sei, assim, o que você falou no começo, boleto. Assim, a gente trabalha porque precisa sobreviver no sistema, mas nunca, todas as minhas mudanças e tudo que eu sempre quis, nunca foi pensando em dinheiro. Até já escutei outras pessoas que vieram aqui que tinham isso, assim. A Tailana, por exemplo, que se formou comigo. Não, eu quero mudar a vida da minha família, então eu vou fazer isso porque isso vai dar dinheiro. Uhum. Então, a minha primeira escolha lá da residência, mas era R$2.000. Não ia mudar minha vida. Mas eu sempre quis ter sucesso profissional e eu me coloquei sempre entre pessoas melhores do que eu. E acho que isso me faz negar muita coisa em mim também, porque eu sempre sou a mais nova, a que tá começando, a pior. Porque eu sempre tô do lado de gente muito bom. Então, a gente tinha essa dificuldade também. As duas eram tão novas como a clínica, não era a realidade do mercado, assim, né? Quem que a gente pensa que é, sabe? Sim. Me perdi na pergunta. Não, de estar sozinha. Ah, tá. Sim, foi o que me fez continuar foi assim, agora eu tenho... Isso aqui já tá pronto. Já tinha uma equipe ali, já tinha os pacientes que eram atendidos ali, não tinha nome, mas eles já estavam ali. E agora eu preciso dar conta. Não teve outra opção, assim. Dar um passo para trás seria, ok, então todo mundo sai e fica só eu no meu consultório. Eu posso ir para um lugar menor, pagar menos de aluguel e ter minha agenda cheia de novo. Só que ali eu já tinha visto que, por exemplo, eu posso ganhar dinheiro com o atendimento dos outros. Eu posso alugar minha sala. Eu não preciso mais só vender a minha hora. Eu ainda atendo, mas eu tenho outras formas de sustentar a clínica. E sem ela, e sem os outros profissionais, ia ficar muito difícil para mim. Sim, porque você é uma só, né? A rentabilidade, ela vai ser fixa, você tem um limite de horas, né? Sim. Então, foi assim, já tô aqui, bora. Eu acho que passando do primeiro arrebentação, as coisas elas vão ser mais do mesmo, com um pouco mais de desafios, mas é o mais do mesmo, né? Hoje, o que é a Infante? É um espaço de desenvolvimento infantil. A gente foca na primeira infância, então de 0 a 6 anos. Mas o público mesmo são crianças menores. Então lá a gente atende bebês típicos e atípicos. E o que a gente tem assim, de diferencial é essa visão multi. Então, se entra um paciente hoje para mim, que eu vejo que precisa de outra avaliação, a gente dá um jeito para ele ser avaliado por outra profissional, por exemplo, e fazer esse acompanhamento global mesmo. Porque ainda nessa área é muito dicotomizado. A físio faz a físio, a fono faz a fono. Tem muitos pacientes que é comum você fazer uma coisa em cada lugar, ainda mais quando a gente fala de criança típica. Porque criança neurológica fica o dia inteiro na clínica. Uma criança com TEA fica um tempo... Essas crianças que fazem 1 ou 2 terapias, não.
Então, trazer essa pegada da neuro, entre aspas, para esse ambiente, para mim, é muito bom. Porque dificilmente a criança vai ter uma necessidade só, né? E que a gente consiga contemplar em excelência isso tudo. Porque eu sempre falo que a equipe de reabilitação, ela é tão juntinha uma coisa da outra, né? Ela tá tão próxima que cada um que olhar a criança vai conseguir contribuir de alguma forma, né? É muito legal. E hoje, quem fornece essas crianças para você, né? Quem é que manda essas crianças para a clínica? Quase 100% é indicação para mim. E vem de pessoas que eu nem pensava que lembravam de mim. Olha que legal. Então, dos hospitais que eu trabalhei, não só médico, tenho muitos colegas físios que me indicam até hoje. Outras famílias. Então, assim, a gente tem esse controle do que vem, né? Ano passado até tentei emplacar com uma agência de marketing, que foi uma experiência muito ruim, para ver se virava Google. A clínica também, né? Isso. Não só o nome da cliente. Eu tive muita dificuldade disso. Porque já tinha saído ali, então quebrou ali. Porque era eu e ela. Quebrou. Aí agora ia ser só o meu rosto. Sim. E as crianças chegando só pra mim. E eu fiquei... Esse início de ano do ano passado, eu fiquei muito nisso de não vou aparecer nem no Instagram. Eu quero só o infante. E eu vi que não deu certo. E aí agora eu já tô mais tranquila, assim. Tudo bem, as pessoas vão chegar por mim. E aí eu vou direcionar se tiver necessidade. Mas eu percebi que tá tudo bem desse jeito. Mas é que a fórmula... Algumas pessoas que trabalham com marketing, elas seguem fórmulas, né? E eu senti muita dificuldade de passar para eles o que era o meu negócio. Mas você não tem que ter dificuldade de falar qual é o seu negócio. Eles que têm que aprender do seu negócio. Porque é exatamente... Eu te cortei, me perdoa. Imagina. Mas, assim, a minha dificuldade com marketing é eu ter que caber numa caixa onde eu não estou e não me reconheço. Porque para eu ficar confortável, você tem que aprender do meu negócio, estudar o meu negócio, entender qual que é a melhor ferramenta. E a gente juntos, eu vou te ouvir, mas me ouça primeiro, né? Então, fala um pouquinho da sua experiência de marketing. Eu acho muito interessante falar. Assim, foi uma indicação, então eu tava tranquila e a gente tem esse preconceito, né? Ai, marqueteiro, o cara sabe vender, né? A profissão dele, mas a gente confiou, né? Porque a Thaís tava junto comigo, assim, pra acompanhar o processo e tudo mais. O que eu achei que era muito, assim, eu acho que dá certo com muitas outras coisas, mas eu tenho valores que eu não vou ultrapassar pra ganhar dinheiro. Então, eu não vou fazer um vídeo aterrorizando a vida de uma mãe que tá lá no puerpério, que ela tem que sair correndo pra minha clínica, senão vai acabar com a vida do filho dela, porque, sei lá, ele tem um torcicolo. Mas é isso que vai te trazer mais cliente. Mas eu não vou fazer. Então, ficou nesse embate, a gente cumpriu ali o contrato que eram de 3 meses, eles pediam coisas que eu não ia fazer. Então, por exemplo, tem que filmar todos os atendimentos. Tá bom, mas tem mãe que não quer filmar, que não autoriza. Eu não vou forçar a barra. Então, eu tenho o termo lá, pode postar sim, ou sim, mas sem o rosto da criança. Eu não vou forçar a barra, né? Mesmo antes de postar, ainda pergunto. Não é a mesma coisa de você trabalhar com um adulto que tá com uma lesão no joelho. Um atleta que, sabe? É um momento muito delicado ali daquela família, principalmente quando é no primeiro ano de vida, e a família precisa confiar em mim. Eu não posso, na minha opinião, eu não posso usar daquilo para trazer paciente, sendo que já estava vindo. Aí que foi que eu vi assim, gente, eu tô fazendo todo esse esforço, gastando todo esse dinheiro e perdendo o foco do que já tá dando certo, né? Porque eu entendo, óbvio, eu tenho que estar no Instagram, eu tenho que estar no Google, isso tudo a gente tem, mas não mais o foco principal ser nisso, porque não é isso, assim, você é mãe, imagina o Vitor Hugo bebê, você iria mais por onde fazer fisioterapia no Google ou porque alguém te indicou? Alguém que indicou, com certeza. É muito diferente de outros negócios. Sim. De, sei lá, você vai fazer pilates, você pega o que é perto de você, por exemplo. Então, eu comecei a estudar estratégias de como me vender, entre aspas, nesse sentido, de como fortalecer os vínculos, porque eu sempre fiz network, mas era até intencional, mas não muito estudado, né? Então, como fazer isso agora, né? E sem perder o que eu tenho, que é, quando você comentou, você não é tímida, mas
você é tímida, mas você dá um jeito. Porque eu também não sou essa pessoa que vou lá bater na porta do médico e apresentar a minha clínica. Como que eu vou conseguir fazer isso criando mesmo vínculo com essa pessoa, confiando no trabalho dela? Então, agora eu tô mais nessa fase, assim, ok, aceitei que vai chegar por mim e eu tenho que confiar nesse meu modelo de chegada de paciente. A Aline falou muito disso, né, de marketing. Ela falou assim, eu não consegui passar para ninguém ainda. E não é porque eu seja centralizadora, é porque ninguém está disposto a fazer o que eu acredito que eu vendo. Porque eu só consigo falar com propriedade daquilo que eu acredito. Por exemplo, se a pessoa que está com você não entender que a gravação de uma criança num momento que nem esse, que é um momento delicado, né? Isso tem questões jurídicas, questões emocionais envolvidas. Ele que tem que ter criatividade para fazer de um outro jeito. Não sou eu que tenho que pensar. O seu trabalho é esse. Para você é muito fácil falar assim, vai lá e grava. Isso é o que todo mundo faz. Tá, eu não posso gravar. O que você me sugere? O que eu posso fazer de diferente? Né? Teve um evento que a pessoa falou assim, você não pode falar de plantão. Não, eu não posso. Né? Você tem que arranjar uma outra maneira de eu falar sem falar plantão. Né? Aí fala assim, então não consigo fazer. Não, você não consegue fazer. Não sou eu que não posso falar. Né? Então, assim, você já sabe que tem que estar na rede social, porque a mãe vai te procurar, mesmo que seja indicação, ela quer ver sua carinha, quer ver o que você está fazendo, ela tem que se assimilar com aquilo, se familiarizar com aquela sessão. E aí tem uma barreira sua, que a gente estava comentando agora, que é a jovialidade. Né? Como que a mãe olha pra você? Porque eu sei que quando você abre a boca, você consegue convencer qualquer pessoa, e você conseguiu fazer isso a vida inteira. Hoje ainda é uma questão? Sim. É? Algumas mães ainda pergunta assim, primeira sessão. Mas faz tempo que você atende? Você é estagiária? Não Quem é a dona da criança? Pode chamar sua gerente. Quem que é responsável por você? Sua mãe? Não, tem uma paciente de 5 anos que ela diz, hoje sua mãe deixa você dormir lá em casa? Juro. Que fofinha. Vou perguntar pra ela, Helena. Ai, que amor. Ela se sente muito próxima de você. Fofa, vai. Ai, você traz sua boneca na próxima sessão. Bonitinha. Mas sim, eu acho que as mães e até talvez em outros lugares, assim, por exemplo, na faculdade que eu dou aula, assim, eu me sinto... Mas também pode ser algo meu, né? Por ser mais nova, eu já tenho 31 agora, tá, Vi? Ai, como eu tô velha. Meu Deus. Quanto tempo faz que você se formou? 10. Meu Deus do céu, como eu sou velha. Jura que você tem 30 anos? 31? 31. Meu Deus. Então, assim, não sou nova, mas aquilo que eu falei, eu quase sempre sou a mais nova. Caí pra trás. Mas ainda tenho esses... Com a equipe também, nesse sentido de ter quase a mesma experiência que elas em tempo de vida. Eu acho que é diferente, assim, chegar você como gestora, toda linda, maravilhosa. De salto, que é isso que eu vou fazer, andar. Andar, é isso passear. Que eu faço. Passear de salto bico fino. E eu, né, que tô lá atendendo ainda, que, enfim, elas... Mas com elas, assim, eu faço muita questão de trazer elas pra perto e elas entenderem que elas também estão fazendo o infante crescer, assim. Faço muita questão mesmo, porque eu tô aprendendo junto com elas. E aprendo muito com o restante da equipe. Mas eu sinto que em momentos que você precisa se impor mais, é mais difícil pra mim ainda. É interessante porque, apesar de você estar com pessoas sempre acima de você, você sempre se equipara a elas em algum momento, né? Você sempre chega lá. Você sempre negou que você era bailarina número 1, você sempre negou que você era excelente aluna, aí você se nega que é excelente aluna da residência. É uma negação atrás de outra negação, né? É impressionante, porque eu acompanhei você o tempo inteiro, é uma luta contra o que você é, né? E o brilho, porque talvez esse lugar de destaque chame muita atenção e chame muita responsabilidade. Hoje, o que eu olho para você e vejo é um conforto na responsabilidade. Tá, eu já entendi. Eu tenho que amadurecer e tenho que crescer e tenho que passar isso para uma equipe, né? E cuidar de pessoas. E eu falei também hoje diversas vezes aqui que o gestor começa com autoconhecimento. Se ele não entender no que ele não é bom e no que ele é bom, ele não consegue evoluir, né? Sim. Porque ele não consegue trabalhar o que ele não é bom e não consegue admitir, poxa, tem coisa que eu faço legal, né? Quando você olha hoje para a Kalian gestora de empresa, né? Adulta de 31 anos...
esse bebê tem 31 anos, você fala assim, qual que você acha que é a sua posição de destaque? O que você acha que você é boa? Hoje eu acho que eu sou muito boa em identificar talentos. Assim, eu tenho uma equipe de 15 pessoas. Nossa, 15 pessoas é muito grande. É grande. Nossa, tem outras fisioterapeutas também? Tem 9 fisioterapeutas. Ah, que legal. Que entre a equipe do atendimento domiciliar de RESP e a equipe lá do Infante. Mas fala. Mas eu consigo, assim, há pouco tempo, tá? Desde ontem. Há um mês eu É tudo muito novo, o Infante tem 1 ano. Eu consigo ver potencialidades, né? E para mim isso é muito importante, porque você viu em mim, e eu acredito que tiveram outras mulheres que me abriram portas e me deram empurrões para eu estar aqui agora. E eu tenho muito isso de querer fazer isso com quem eu vejo que quer. Sim. Né? Então Nossa, lembrei da nossa conversa. Lembrei. Então eu saquei. Quem tem aptidão para manejar, sei lá, reunião de equipe. Quem tem aptidão para ser mais firme em outras decisões. Quem tem aptidão para abrir seu próprio consultório, sabe? E empreender também. Então eu gosto muito hoje dessa parte. Mas Legal. a parte que eu sou ruim ainda é eu fiz um curso, mas eu não lembro os nomes, que tem os tipos de líder. Sim. Aí aquele que é mais bravo, eu sou ruim ainda. Mas tá tudo bem. Você viu que não tem uma liderança certa. Tem liderança que melhor você se assemelha. Que todas elas têm uma coisa positiva e negativa, né? Então tem uma maneira de você fazer essa gestão. E assim, alguém falou isso pra mim. É engraçado, eu já tinha ouvido muitas vezes, mas essa pessoa, quando ela falou, eu não vou me recordar que... Ah, foi a Jaque, eu acho. E é criar casca. A gente precisa criar casca pra se defender e pra tomar as porradas e sustentar mais, porque você não tem tempo de ficar ruim. Você tem que melhorar, né? O tempo inteiro você tem que melhorar e, assim, amanhã, não importa o que aconteça na sua vida, amanhã a Infante vai ter que abrir, né? Segunda-feira a Infante vai ter que abrir, as coisas vão ter que acontecer, você vai ter que ser, se você não puder estar, alguém estiver lá vai ter que te suceder de uma maneira adequada e, assim, cresceu muito. E quando cresce, assusta, né? Em 1 ano, você... Muito rápido. Foi 1 ano de consultório. E 1 ano de Infante. Nossa, e você já conseguiu ficar 2 anos na sua empresa. Olha só, parabéns. Olha só, com fluxo de caixa Quem que era sabe? o quê? 0. E os pacientes? 0. E hoje você consegue falar que a Infante é um sucesso? Sim. Ano passado foi um caos, que foi a mudança de ficar sozinha e tudo. Essa empresa de marketing que bagunçou tudo, parecia que tudo que eu tava fazendo era errado. E Nossa! Putz, desculpa, eu tô te cortando de novo. É essa sensação. Que ela... E olha que eu tenho 48 anos, eu fico pensando 48... Eu acho que... Será que é 48 que eu tenho? Você falou esses dias aqui, que eu acho que é 48. Eu vou manter 48. Talvez eu fique aí por 48. Muito tempo, né? 48 anos e não é mais admissível que eu me sinta de outra maneira. Mas é assim que eu me senti, incapaz. A pessoa ela destrói sua mente. É horrível. E fala que você não sabe o que fazer. Que você não sabe o que você tá fazendo, como que você devia estar fazendo muito mais. Não. Pareceu que, assim, trabalho perdido. 8 anos de vida que eu não sei nada sobre pediatria. Mas sim, acho que é um sucesso, né? Hoje eu quero mais, que até então meio que tudo na minha vida foi indo, né? Eu não perdi o foco, mas... Como eu vou explicar? Eu nunca fui assim, quero isso e vou fazer só isso. Eu fui aproveitando as oportunidades. O que ia acontecendo, eu fui dançando junto com a vida. E agora eu tenho um foco. Aí dá até medo. Eu penso, ai meu Deus, será que é a primeira vez que eu devo? Não vai dar certo. Era melhor eu seguir só. Mas é mais responsabilidade, né? Agora eu tenho as pessoas que trabalham junto essas comigo. Famílias. O meu público agora cresceu, então começa a chegar mais pessoas. Mas agora eu quero mais sucesso, né? E quando eu falo sucesso, é óbvio que eu quero mais dinheiro, porque a gente paga a conta. Mas não é isso que me move, assim. Eu queria que chegasse a ideia do Infante de ter esse cuidado integral nesse início de vida. Pra mim não sei, é o que me move mesmo, sabe? Eu amo pensar em políticas públicas da infância, em uma infância mais saudável, mais protegida, e a gente faz isso lá.
Não só com a criança, mas com a família inteira. Então, eu queria ser maior para chegar em mais pessoas. Nossa, pra onde que vamos, né? A gente tem um quadro aqui chamado Fatos e Sensações. Conhece, né? Porque você realmente... Porque tem um monte de gente aqui no podcast. Poxa, eu nem vi o podcast, perto do podcast. Que surpresa! Nossa, o que é? Então, os fatos e sensações, você vai falar qual é o fato, qual a sua sensação do fato, tá? Primeiro. Acho que era 1 ano de infante. E o primeiro que eu tava sozinha. Eu não sou religiosa, mas eu agradeço toda vez que eu entro e saio de lá, assim, eu fico até emocionada. É muita coisa. São 40 metros quadrados, é muito pequeno. Mas pra mim é muita coisa. Conseguir manter, conseguir mudar vidas lá, né? Linda. Próximo. Davizinho. Minha família. Com todas as... O David penetra, mas as mulheres da minha vida. Não, alguém teve que equilibrar, né, esse lugar. As mulheres da minha vida. Sensação de pertencimento mesmo. De força. Pois é. Muito fortes. Você tem agora uma sobrinha, né? Também. Sim, a Mari. Próximo. Meu casamento. O balé. Você Eu sabe que tava você lá. foi a primeira pessoa que eu vi? Sei que eu tava no lugar de destaque, né? Eu queria ser vista. Aí já entrei chorando. Meu casamento e essa foto aí do balé, né? De uma sapatilha e um all-star, que é tudo que eu tinha. Uma sapatilha, um all-star e um sonho. É muito você essa foto. O balé pra mim é tudo, né? Foi o que me formou meu caráter. Eu levo tudo que eu aprendi. Acho que eu lidei bem com os traumas. Nossa, consegui ressignificar. A unha caída. O seu pé é horroroso, ela tem um pé horroroso. Era, né? Agora tá melhor? Tá melhor. Sem calos. E o casamento foi o dia mais feliz da minha vida, assim. Ter meus pais lá, os pais da Thaís, no altar pra gente foi uma coisa muito significativa. Sim. E a gente chamou todo mundo que a gente amava, assim. Então, realmente foi uma sensação de... uma energia de amor muito grande. Tava frio. Tava frio. De você tá de cropped. Muito bom. Ká, a gente tá chegando no final do nosso podcast e eu queria saber pra onde que você vai? Onde que você vai realizar o sonho de fazer? Você falou palavras muito tocantes pra mim, porque não é uma percepção que eu tenho da minha realidade. Você falou que quer uma infância mais protegida, né? E proteger esse serzinho, porque você sabe que eu tenho dificuldade com criança, né? Eu não atendo crianças, e se der tudo certo na minha vida, eu jamais atenderei, porque é meu ponto fraco, né? Eu não consigo ajudar as crianças, né? Eu me sinto muito vulnerável, né? É uma dor para mim muito profunda, saber que tem uma criança sofrendo. Eu não consigo passar pelo sofrimento, né? Eu não consigo imaginar que uma criança passa por qualquer dificuldade, né? E onde que você vai conseguir colaborar? O que que você espera da infante? Você espera que ela cresça? Você espera que a sua equipe... O que que você imagina? Agora que você está estruturando essa ideia, agora, primeira vez na vida. Café com Deus Pai, tá na hora da gente começar a fazer. Faz Café com Deus Pai. Eu faço café com Deus a Mãe. Deus a Mãe. Depois eu te passo. Tá. Assim, hoje, eu sei que tem muita gente que fala, sonhar pequeno, sonhar grande, dá o mesmo trabalho, mas eu sempre sonhei pequeno. E agora que eu tô aprendendo a sonhar grande e dá medo. Então, se não der certo, eu não sei o que vai acontecer. Não tem outra possibilidade. Sabe o que eu vi a Aline falando? Quando você achar que você não quer fazer mais, olha pro Nubank, né? Entra lá no Nubank e fala assim, não tem outra opção, tem que trabalhar mesmo. XP. Mas hoje eu imagino como se fosse um instituto, assim, sabe? Eu queria muito ir para vários ramos de curso profissionalizantes, do atendimento mesmo, pensar em um espaço, por exemplo, que as crianças possam brincar, em espaços que elas vão se encontrar, uma criança com deficiência de uma criança sem deficiência, e aquilo tudo ali tá integrado de alguma forma, que ali no nosso micro é o que a gente tenta fazer. Mas eu queria expandir essa ideia para mais pessoas, assim, com e sem condições também de pagar pelo nosso serviço.
Eu espero que o mundo tenha mais pessoas como você, com esses sonhos, com esse altruísmo todo, que entende que a gente precisa pagar, que a gente não é ONG, né, que nem foi falado nessa mesa hoje, mas que dá para fazer uma coisa para todo mundo, né? Então, assim, às vezes é com o trabalho de alguns que a gente faz para os outros e consegue fazer pro bono e assim sucessivamente. É uma dádiva ver você crescendo. Para mim, é uma dádiva imaginar que você chegou a lugares tão longe e que eu nunca duvidei que você chegaria. Né? E se você duvidou um momento de você, eu nunca duvidei. Você foi uma pessoa que me sustentou muito em momentos e coisas muito caras pra mim, e você, apesar de ser muito mais nova que eu, me deu o colo em situações que só você conseguiria dar. Você sabe disso, que era ninguém mais no mundo conseguiria dar, porque eram coisas que só você sabia e você acreditava em mim, né? E você falou assim pra mim, você não é doida, isso realmente acontece. Isso eu nunca vou me esquecer, porque eram dificuldades que eu tinha na minha vida e você sobre me acolher dessa maneira. Eu espero que a vida te acolha nas suas imensas questões pessoais que você teve, das suas dificuldades, e que você se encontre e que você se sinta merecedora de tudo que você tem com as suas relações também. Muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Você sabe que é tudo recíproco, né? Eu lembro do primeiro dia que eu te vi. Quando eu não lembro, é engraçado. Não vou lembrar. Passando no JEP, assim, eu e a Luísa, estava com a porta aberta. Oi. Entra aí. E nunca vai sair, né? Eu falei, entra aí, que bom. Eu nem sei, assim, eu sei que esse é o projeto do seu coração e tudo que você faz bem feito. E é tão importante que você sempre coloca as pessoas para cima. Né? Eu nunca vi você fazer o contrário. E aqui você faz a mesma coisa. Você traz as pessoas que você gosta para falar para mais pessoas. Então, isso aqui é muito seu. Fiquei muito emocionada, assim, quando eu vi que ia acontecer, que eu comecei a te ouvir. Porque é muito você. Obrigada mesmo por tudo. Eu que agradeço. Fala das suas redes sociais, fala como as pessoas podem te encontrar. Onde fica Infante? Ali é seu público. Infante fica em Moema. E nas redes sociais é só colocar Calian que já vai aparecer. Só tem eu. Calian com K. Calian.marinho. E tem as redes sociais do Infante também, infante.espaço. E acho que é isso. Obrigada. Para você que ficou até aqui, que me doou o seu maior ativo, que é tempo, eu quero agradecer bastante. Curte, compartilha, segue a gente no canal, faz muita diferença, é muito importante, ainda mais para quem está começando aqui. E eu espero que vocês estejam tendo um tempo maravilhoso de aprendizado com pessoas incríveis assim a Calian. Obrigada mais uma vez.